Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor Deus, ensina-me as tuas leis. Costumo repetir em voz alta todas as ordens que tens dado. Fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que em ser muito rico. Estudo as tuas leis e examino os teus ensinamentos. As tuas leis são o meu prazer, não esqueço a tua palavra. Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do céu
Agora eu, Senhor Deus, estou dizendo a vocês, israelitas, que vou julgar cada um pelo que tem feito. Arrependam-se de todo o mal que estão praticando e não deixem que os seus pecados os destruam. Abandonem todo o mal que vem fazendo e criem dentro de vocês mesmos um coração novo e uma mente nova. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ouçamos as boas novas. Irmãos e irmãs, o sacrifício aceitável diante de Deus é um espírito humilde. Ele não rejeitará um coração humilde e arrependido. Em nome de Jesus Cristo, estamos perdoados. Amém. não te louvará, pois só
ti. Todos os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Todos, Deus de toda graça, não podemos viver só de pão, mas de toda palavra que procede da tua boca. Faze com que tenhamos
fome da tua palavra, para que sejamos alimentados hoje pelo pão da vida, Jesus Cristo, nosso Senhor, em cujo nome oramos. Amém. Leitura do Antigo Testamento, Jeremias 31, 31 a 34. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo: procure conhecer a Deus, o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. Leitura do Novo Testamento. Hebreus capítulo 5, versículo 5 ao versículo 10. Assim também Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois lhe disse: você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Em outro lugar das Escrituras Sagradas, ele também disse: você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo em voz alta e com lágrimas fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa, estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Filipe, que era da cidade de Betsaida, na Galileia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer isso a André, e os dois foram falar com Jesus. Então ele respondeu: chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas, se morrer, dará muito trigo.
Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará esse meu servo, e o meu Pai honrará todos os que me servem. E Jesus continuou: agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que eu vou dizer? Será que eu vou dizer: Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por esta hora que eu vim. Pai, revela a tua presença gloriosa. Então do céu veio uma voz que dizia: eu já a revelei e a revelarei de novo. A multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão. Outros afirmavam que um anjo tinha falado com Jesus. Mas ele disse: não foi por minha causa que veio essa voz, mas por causa de vocês. Chegou a hora de este mundo ser julgado, e aquele que manda nele será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele dizia isso para indicar de que maneira ia morrer. A graça e a paz, irmãos e irmãs. É um prazer estar com vocês neste domingo para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, como diz a carta de Hebreus. O texto deste domingo encontra-se no Evangelho de João, capítulo 12, verso 26. E o que me chama a atenção nesse texto é uma frase presente no diálogo entre os gregos, que procuram a André e fazem simplesmente um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Todo o primeiro livro do Evangelho de João compreende desde o capítulo 1 até o final do capítulo 12, narra encontros de Jesus com pessoas. E sempre há um íntimo interesse dessas pessoas em querer conhecer a Jesus. Desde os primeiros discípulos que vão atrás de Jesus, e eles são discípulos indicados por João Batista, e Jesus olha para trás e fala assim: o que vocês querem? E eles falam assim: queremos saber onde você mora, onde você ensina. E Jesus responde para eles: venha e veja. E esse convite de vir e ver quem é Jesus torna-se algo central na vida do Evangelho de João e na vida de todas as pessoas que vêm e conhecem a Jesus. Embora o Evangelho de João, já na sua parte final, desconfie daqueles que não viram, que não viram e não creram, na primeira parte o ver é algo essencial. Ver é muito mais do que enxergar. Ver é contemplar quem é a pessoa. É saber o significado e o sentido que essa pessoa vai trazer para a vida daquele que está vendo. Aqui no nosso texto, nesta frase, Senhor, queremos ver Jesus, os gregos, diferentemente das outras personagens narradas no Evangelho de João, como André, Filipe, como Pedro e mesmo Natanael, ou no encontrar-se com Jesus da mulher samaritana, o ver de Jesus, o olhar contemplativo para a mulher pega em adultério, aqui no nosso texto, os gregos entendem esse ver Jesus muito mais como uma apreensão intelectual da pessoa de Jesus. É importante fazermos essa diferenciação entre o ver na tradição semita, que é o chão onde Jesus nasceu, se criou e fez a sua ação ministerial, a sua proclamação, e o ver para os gregos.
Ver para os gregos, Edom, é um olhar muito mais a partir de uma busca da verdade, mas de uma verdade intelectual. O ver é muito mais do que simplesmente enxergar para eles. Para os gregos, é apreender a pessoa a partir de valores intelectuais, meramente subjetivos. Eis a razão de a resposta de Jesus a esses gregos e totalmente contrário à expectativa deles. Eles falam: queremos ver Jesus. E qual é a resposta de Jesus? Jesus diz para eles: chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Humano. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Observe aqui, a pergunta dos gregos esperava uma resposta mais intelectual de Jesus, a partir das categorias da filosofia grega, em que Jesus pudesse falar sobre a sua compreensão filosófica sobre a verdade, ou sobre a sua forma de entender a espiritualidade de uma maneira mais fugidia, contemplativa. E Jesus aponta o caminho inverso. Jesus chama esses gregos para entender que a missão dele, o envio que o Pai lhe comissionou, consiste num confronto profundo com as estruturas sociais do mundo em que ele está inserido, e que ele está disposto a pagar um alto preço. Jesus não está discutindo aqui sobre a verdade, tal como os gregos a concebiam, como aletheia, mas aqui a verdade é a verdade concreta, da vida real, que os judeus chamavam de emet. Em hebraico, emet é a certeza de que tudo que foi prometido por Deus há de se cumprir. E nesse caso, Jesus entende que a promessa feita está toda envolvida numa única verdade, no seu fazer e agir, no seu compromisso com essa verdade que o leva a confrontar império, que o leva a confrontar poderes, que o leva a confrontar instituições, mesmo as religiosas, para que o nome de Deus possa ser significante e significado profundo na vida das pessoas. Jesus, portanto, convida os gregos a esvaziarem-se da ideia do ver como contemplação, para perceber o ver como compromisso com aquilo que Deus prometeu, que é a salvação concreta da humanidade. Jesus, portanto, faz com que os gregos corrijam o seu olhar, redimensionem o seu olhar para a vida concreta. Para serem discípulos e discípulas de Jesus, não basta uma apreensão intelectual de quem é Jesus. Há necessidade de se comprometer de forma profunda, de forma constante com esse Evangelho, a ponto de morrer por essa causa. Por isso que Jesus fala aqui, nesse momento, como resposta aos gregos, ele traz a questão da sua morte. E ele ainda vai além disso. Ele fala que o morrer dele é o morrer de uma pessoa que, por amar a sua vida e por amar a vida do outro, não se apega à vida dos valores pautadas dessa sociedade, mas doa essa vida em favor da causa do reino. Por isso que no final, já no versículo 26, Jesus faz um desafio a esses gregos. Os chama a um discipulado, que eu chamaria de um discipulado de cruz. Ele diz no versículo 26, quem quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará esse meu servo, e o meu Pai honrará todos os que me servem. Ora, servir aqui não é simplesmente apreender uma verdade sobre Deus,
Há muitos cristãos e cristãs que pensam que servir e seguir a Jesus Cristo é abraçar verdades doutrinárias ou afirmar verdades teológicas que muitas vezes são somente reflexões da mente. Para Jesus, servir e seguir é tomar sobre você o compromisso diaconal com o mundo, ter uma diaconia que seja não somente discursiva e o cuidado em trazer água e cuidar da estrutura do templo, mas sim ter uma vida comprometida com ações concretas que denunciem o horror da morte e anunciem a alegria do amor doador, revelada em Jesus Cristo, o servo maior. Sim, irmãos e irmãs, Jesus redimensiona o olhar daqueles gregos. Não basta agora simplesmente ouvir falar de Deus e segui-lo pelo que eu li sobre ele. Para Jesus, e esse é o desafio feito aos gregos e agora também feito a cada um de nós, segui-lo é estar disposto a morrer por uma verdade, estar disposto a morrer por uma causa. Temos vivido um esvaziamento da fé cristã evangélica no Brasil, por termos muitos cristãos evangélicos abraçando verdades, discursos feitos por pastores oportunistas, discursos feitos por uma mídia evangélica totalmente descomprometida com a causa do reino. E tal como esses gregos, acham que entenderam qual é a de Jesus, mas Jesus não é para ser entendido. Jesus não é para ser visto como uma reflexão meramente intelectual da mente. Jesus é vida concreta, que se solidariza com a humanidade, que por ela se entrega, por ela se doa. E essa humanidade por quem Jesus se doa é a humanidade cuja sociedade lhes nega a humanidade. É só olhar o seu grupo de discípulos e discípulas. Quem eram eles? Os excluídos pela sociedade religiosa, pescadores, prostitutas, doentes, estrangeiros como a samaritana, mas que quando essas pessoas viram quem era Jesus, nessa dimensão hebraica, desse ver no sentido mais da contemplação, mas entenderam quem era essa pessoa, a sua maneira de viver e de anunciar o reino, tornaram-se assim discípulos e discípulas da verdade. Ver para Jesus aqui, e é a correção que ele faz ao olhar, né? Parece que os gregos chegam para ele, tal como eu, sem os meus óculos, estão totalmente embaçados, e embaçados pela filosofia grega. E de repente Jesus fala assim: vamos trocar a lente, vamos colocar uma lente aí, e devolve para eles a visão, corrige a visão apontando de que a vida cristã não é intelectiva, a vida cristã é o amor encarnado, é o amor ativo, é aquilo que a Bíblia vai chamar de agape. Não do amor sentimento, mas de um amor que se doa, a ponto de se colocar no lugar do outro, para fazer com que esse outro, excluído pela sociedade, excluído pelas estruturas religiosas, agora encontre casa, agora encontre abrigo, agora encontre uma família. Portanto, meu irmão e minha irmã, eu quero convidar a você para que dê esse passo significativo de corrigir a sua visão a partir do ensino de Jesus. E eu pergunto, você está disposto e disposta a viver esse cristianismo pautado na radicalidade da cruz? De renunciar-se todo dia, de abrir mão dos seus privilégios para morrer pela causa do Evangelho? Ver Jesus não é visitá-lo, nem contemplá-lo, mas comprometer-se com a maneira dele agir, com a maneira dele de falar, com a maneira dele de viver espiritualidade. E espiritualidade para Jesus é estar no caminho, no mundo, vivendo a experiência da sociedade e sinalizando nela a esperança.
Precisamos de pessoas cristãs que sigam esse Jesus, principalmente em uma época em que temos mais de 275 mil pessoas mortas por causa da Covid e do descaso com cuidado com o outro. Que possamos não mais abraçar uma fé intelectiva sobre Deus, que possamos não mais aceitar discursos intelectivos sobre Jesus, mas que possamos segui-lo e fazer o mesmo que ele fez, que tal como o grão de trigo é jogado na terra, morre e dá frutos, que nós possamos também, à semelhança de Cristo, lembrando as palavras de Santo Atanásio, redescobrir a alegria de ser grão de trigo. Sou trigo e compete a mim ser torturado, compete a mim ser quebrado, compete a mim somente morrer para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja reconhecido em toda a terra, para que a sua morte tenha sentido para o mundo, não como sinal final da morte, mas sim como promessa de esperança e de verdade para vivermos uma espiritualidade comprometida com o outro. Eu tenho cá para mim que os gregos saíram um pouco decepcionados depois desse discurso. Tenho cá para mim. Como muitos de nós sairemos decepcionados com essa resposta dura de Jesus. Mas vale a pena segui-lo. Vale a pena aceitar essa resposta dura. Vale a pena oferecer-se como prova de amor em favor do seu próximo, para que a vida neste mundo seja mais sustentável, seja mais aceitável, seja a vida plena. Que a Trindade Santa abençoe a você e que o Espírito de Jesus nos tome e nos encoraje a viver esse Evangelho da radicalidade no caminho da cruz. Que Deus os abençoe, irmãos e irmãs, e complete no coração de vocês esta palavra. Amém. Todos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Neste momento, irmãos e irmãs, recebamos a bênção de Deus. Que a bênção de Deus, de Sara, Abrão e Agar, que a bênção do Filho, nascido de Maria, que a bênção do Espírito Santo de amor, que cuida com carinho, qual mãe cuida da gente, esteja sobre todos nós. Amém.